neuromodulação. Vamos saber como é que isso pode mudar a vida dos pacientes de diversas doenças. Eduardo Barreto, venha para cá. O que vem a ser a neuromodulação e se de alguma forma pode ajudar o Marcos Baô. O que vem a ser a neuromodulação? A neuromodulação, a gente tem várias técnicas que a gente pode melhorar a qualidade das funções do sistema nervoso, de várias funções do nosso organismo. Então a gente modula, é como se o nosso organismo fosse uma rádio, estivesse fora de sintonia, então a gente coloca o sistema nervoso ou o corpo daquela pessoa em sintonia, as técnicas chamadas de neuromodulação. Mas como é que é a interferência no organismo feita pela neuromodulação? A interferência é feita através de sistemas, sejam de drogas que são infundidas através de sistemas implantados ou estimuladores que são colocados, implantados no cérebro, na coluna, no sistema urinário, na bexiga, no estômago, por exemplo, mas principalmente no sistema nervoso central, no cérebro. São microchips, são tubos, são eletrodos fininhos, são fios fininhos. Graças à nanotecnologia, a gente tem evoluído muito nessa parte, então a gente pode estimular áreas do cérebro que não estão funcionando adequadamente e, com isso, reverter várias doenças que estão aí afetando a população de modo geral. Tem uma coisa que me impressionou muito, que eu li a respeito da interferência, tocando um ponto específico no cérebro de um paciente com Parkinson, e a tremedeira para. Isso não é aplicado a toda forma de Parkinson, é? Não, depende do tipo de forma. O Parkinson é uma miríade de sintomas. Você tem a doença de Parkinson e você tem a síndrome de Parkinson, mas a síndrome mais conhecida, que é aquele tremor, que ficou muito conhecido com o Muhammad Ali, o Cassius Clay, né? O Michael Fox, que é aquele tremor, a pessoa vai pegar a caneca aqui, não consegue pegar a caneca, joga água em todo mundo, né? Então, você esse não tremor... sofre disso? Não, graças a Deus não. Então, você pegou na caneca e já molhou tudo. Demonstrativo, não sujou não. Não, tudo bem. E aí você vai com microeletrodos específicos, e aí você vai no cérebro daquela pessoa, localiza a área do cérebro, com micro-registro, você escuta a área do cérebro, então você coloca o eletrodo lá, então aquela pessoa é capaz de segurar a caneca e vir à boca com perfeito, sem ter aquele movimento anormal, ou sem podendo escrever, podendo ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, a neuromodulação e as técnicas modernas da neurocirurgia, elas visam melhorar a qualidade de vida do indivíduo, então fazer com que o indivíduo fique mais independente. Você citou o Michael J. Fox, que aliás é um dos grandes também colaboradores, né, com... Isso, ele tem uma fundação que ele desenvolveu. E ele foi diagnosticado muito jovem com a doença e fez vários tratamentos medicamentosos, e acabou fazendo uma cirurgia ainda no século passado, no final da década de 90, ele fez uma cirurgia que não tinha essa tecnologia que a gente dispõe atualmente, ele é canadense, você sabe disso, e foi feita uma talamotomia, que é a área do cérebro que controla-se os movimentos do cérebro propriamente dito. Então, ele fez essa talamotomia, naquela época não tinha estimulação cerebral profunda, tão desenvolvida conforme a gente tem atualmente. Mas eu sei que ele voltou a trabalhar, quer dizer, ainda ele tem um sacudir, vamos dizer assim, né, de corpo, mas não tem aquela tremedeira característica. Isso, exatamente. A cirurgia não é uma panaceia, você não tem a capacidade de resolver 100% dos problemas, mas você pode melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, alguns dos sintomas você não consegue reverter. Você trabalha em áreas milimétricas do cérebro, a diferença é de 0,1 milímetros, 0,2 milímetros, quando você vai colocar os eletrodos no cérebro daquela pessoa. Ele, depois da talamotomia, ele voltou a fazer alguma cirurgia, depois que surgiram... Não voltou a fazer, porque
para o caso dele especificamente, já não se aplica mais a estimulação cerebral profunda. Então, a estimulação cerebral profunda depende de uma avaliação multidisciplinar, de um neurologista avaliar o paciente adequadamente, de passar para o neurocirurgião, que vai então indicar qual é a melhor técnica, ter uma avaliação neuropsicológica, todos esses componentes. A gente tem, se eu não me engano, um vídeo aí demonstrando, eu acho que exatamente esse caso do Parkinson, eu acho. Vamos lá. Isso. Olha aí. Isso antes? Isso aí. Antes, na esquerda, é como a pessoa tem o estimulador e a direita, o estimulador funcionando. E isso... Isso durante a cirurgia. Isso é fantástico. Isso daí a gente está colocando o estimulador e a pessoa vai fazendo os testes. As cirurgias são sempre feitas com anestesia local e colaboração do paciente. Então, para você localizar e mapear o cérebro. Exatamente, para acertar. Exatamente. Olha só. Isso para o paciente, o cirurgião vira um deus, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Na verdade, a gente trabalha aquilo que Shakespeare chamou a quebradiça casa do espírito, né? Que é o cérebro. Sem o cérebro, nós não somos nada. Nenhum de nós aqui está participando ativamente de nada se não for o cérebro. Vamos falar no tálamo, me lembrou a cirurgia criada por um prêmio Nobel português, mas que causou muita polêmica, que é o Egas Muniz, criador da lobotomia. O Egas Muniz era um neurologista português e quem fez a cirurgia foi o Almeida Lima, que era um neurocirurgião português. E naquela época ele fez a lobotomia para tratar os casos de pessoas muito agressivas, pessoas que não tinham convívio social adequadamente. Inclusive, a revelia da pessoa, né? Quer dizer, a família que depende. Os psiquiatras naquela época, depois de passar por psiquiatras, passar por códigos de éticas rigorosos, então era indicada a lobotomia quando a pessoa se autoafligia, a pessoa se autoagredia. Mesmo atualmente, a gente tem casos de crianças e adultos que vivem encarcerados pelas próprias famílias porque tal é a agressividade dessas pessoas contra si próprias, elas se agridem, mas a se lobotomia não é mais utilizada. Você tem outras técnicas que são utilizadas. Eu sei que teve uma época que a irmã do Kennedy foi lobotizada a mando do pai do Joseph Kennedy, né? Isso. Tem uma atriz maravilhosa americana que também tem até um filme sobre ela. E como é o nome dela? Não, eu não me lembro exatamente o nome dessa atriz, mas o que ficou muito popularizado naquela época foi com Estranho no Ninho, com Jack Nicholson. Essa atriz chamava Frances... Bom, não vou lembrar, tudo bem. Mas o que me espanta na lobotomia é que, de repente, tem um americano que ia de cidade em cidade lobotomia. É o Friedman, na década de 50. Chamava lobotomóvel. Lobotomóvel. Ele ia de carro? De carro e faziam pequenas cirurgias, eram cirurgias muito rápidas, porque eram feitas aqui através dessa parte interna do olho, entrava com um estilete e seccionava, desconectava o cérebro, a pessoa perdia qualquer convívio com o meio ambiente. Continuava existindo, mas não tinha vida de relação. Quais são as outras aplicações? Antes, qual é a diferença de síndrome para a doença de Parkinson? A doença de Parkinson, ela é caracterizada anatomicamente por uma alteração estrutural de uma área do cérebro chamada substância negra, porque é muito rica em dopamina, que é uma substância que dá uma coloração enegrecida. Então, a falta dessa substância dopamina faz com que alguns circuitos do cérebro não funcionem adequadamente. Então, essa é a doença de Parkinson. A síndrome de Parkinson são doenças neurodegenerativas de várias áreas do cérebro que podem, então, estar afetadas e fazer uma similaridade, terem sintomas semelhantes a do Parkinson. Cabe ao neurologista fazer o diagnóstico diferencial. E o diagnóstico clínico é sempre o mais importante, por melhor que sejam os testes complementares atualmente. Quais são as outras utilizações da neuromodulação? A neuromodulação tem crescido muito e a gente está com vários estudos através da Sociedade Internacional de Neuromodulação, estudos visando tratar a obesidade mórbida, alguns tratamentos iniciais para melhorar a memória. Obesidade mórbida como? Obesidade, pacientes que têm índice de massa corpórea acima de 40. Sim, sei o que é, mas... E aí são pacientes que
a disfunção não é do estômago, não é do trato digestivo, é a disfunção do hipotálamo, que controla todo o sistema endócrino daquele paciente. Então, você estimula áreas do hipotálamo, que fica logo abaixo do tálamo, controlando, e aí você reverte todo o quadro daquela ansiedade que os pacientes têm, que levam a ter a doença, porque a obesidade mórbida e a anorexia nervosa, a própria adição a drogas, o vício em drogas, por exemplo, são doenças mentais que podem ser devidas a alterações estruturais do cérebro. E como é que se identifica? Essa experiência já foi feita? Já existe. Existem alguns trabalhos em andamento. Inclusive, você pode mapear isso com a chamada ressonância magnética funcional. Você vê a pessoa doente e aquela pessoa que não tem a doença, são áreas do cérebro que são ativadas diferentemente. Por exemplo, na depressão refratária ao tratamento clínico, que o doente já fez eletroconvulsoterapia, aquele eletrochoque, essa coisa toda, você pode reverter isso daí, estimulando algumas áreas do cérebro daquela pessoa. Então, aquela pessoa que está enclausurada dentro de casa, que não sai mais para nada, você, esgotado o tratamento clínico, em tratamento com um grupo multidisciplinar, você pode reverter a depressão através da estimulação cerebral profunda. E aí coloca-se um chip. Um microchip. Essa ressonância magnética, como é que se faz? Porque o sujeito entra eu me sinto uma pasta dentro do tubo de pasta de dentes, né? Se a pessoa é claustrofóbica e tal, como é que faz uma ressonância magnética que deve levar mais de uma hora? Isso é muito tranquilo atualmente, porque as técnicas anestésicas permitem que você, com uma sedaçãozinha, com auxílio de um anestesista, você possa mapear isso tudo. Então, você pode dar um sedativo e a pessoa ficar monitorada, e aí você pede para a pessoa fazer alguns determinados, ou pensar em algumas coisas, e aí vai aparecer na ressonância magnética funcional associada com tomografia de positron, que é uma tomografia que vê áreas específicas de ativação cerebral, você consegue, então, diagnosticar e mapear o cérebro. Hoje em dia, a gente tem a capacidade de mapear todo o cérebro dos pacientes. Então, a gente tem... E dos médicos? Dos médicos também, nós também podemos ser pacientes. Você já fez uma ressonância dessas, não? Não, eu já fiz tomografia, né? A tomografia do crânio eu já fiz, mas ressonância eu já fiz da coluna, porque todo mundo acaba com a de coluna, mas a tomografia da cabeça eu já fiz. Não, porque eu acho que é uma área tão sensível que eu acho que todo neurocirurgião e neurologista devia dar uma olhada no próprio. Com certeza, com certeza. E aí, hoje em dia, você tem os aparelhos cada vez mais portáteis. Antigamente eram aparelhos gigantescos. Hoje em dia, você tem nos campos de guerra, você tem tomografia portátil naqueles hospitais de campanha, que a pessoa vai lá, o médico de campanha faz a tomografia na hora. São tomógrafos pequenininhos e tal. Já tem hoje em dia alguns sistemas de ressonância portátil. Você pode fazer ressonância do joelho, inclusive vai facilitar muito o atendimento de populações que não têm assistência nas cidades grandes, por exemplo. Eu sei que, por exemplo, cidades como Nova York, que antigamente tinha uma tomografia em cada esquina, hoje em dia não existe mais. Só tem no Smithsonian Museum, que o resto é tudo ressonância. Uma coisa, outra coisa. A ressonância, ela serve para... Ela tem a vantagem de não ter radiação. Então, não tem radiação ionizante. Agora, a tomografia é o melhor método para ver a estrutura óssea. Ou então, você fazer aquela tomografia de corpo inteiro para você ver se fazer o diagnóstico de alguns tumores. Por exemplo, a pessoa tem história de um câncer, alguma coisa, faz um PET-CT, e aí você pode fazer o diagnóstico mais precoce do câncer e fazer o tratamento até curativo do câncer. Doutor Eduardo, para terminar o nosso papo, até que ponto esse tipo de tratamento, vamos chamar de tratamento, né, de neuromodulação, pode ser associado aos exoesqueletos, ou seja, esqueletos externos, feitos de metal, etc., para permitir que o paralítico volte a andar? E isso daí é uma coisa fantástica. Realmente a gente está vivendo um momento incrível da medicina. Existem alguns experimentos, existem 4 pacientes com o chamado Brain Gate, o portal cerebral, que são microchips implantados no cérebro e que, através de pensamento do paciente, ele consegue movimentar um braço robótico para pegar a caneca e levar a caneca na boca e beber um líquido. Então, pacientes que ficaram tetraplégicos estão em estudo nos Estados Unidos com um microchip implantado
que ajuda a restaurar, comanda você ao movimento. Faz um bypass do que foi cortado, digamos. Exatamente. Isso daí já existe vários trabalhos já em andamento, mostrando a eficácia disso também para recuperar pacientes, por exemplo, paraplégicos, e você poder, então, restaurar a função e melhorar com a neuroreabilitação também. Muito obrigado. Conversei com o doutor Eduardo Barreto. Muitíssimo obrigado. Parabéns. Uma aula. E daqui a pouco a gente volta.